Vamos refletir no texto que lemos, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no seu capítulo 9, e eu quero reler com vocês apenas 3 versículos. Versículo 15: E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. Versículos 17: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E versículo 23 do capítulo 9 de Marcos: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Jesus. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, este Evangelho apresenta Jesus como servo. O público-alvo deste Evangelho é aos romanos. O Evangelho de Marcos também é conhecido como o Evangelho da ação. Nós vemos que ele também é conhecido como Evangelho da ação. Nós observamos que neste Evangelho não tem genealogia, como no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Nós encontramos a genealogia de Jesus no capítulo 1 de Mateus, e encontramos a genealogia de Jesus no capítulo 3 de Lucas. Mas neste Evangelho nós não encontramos genealogia, pois o público-alvo, como bem falei, é os romanos. E ele apresenta Jesus, o Evangelho apresenta Jesus como servo. Então, para os romanos, uma genealogia do servo não era necessário, não era preciso. Ele não ia dar tanta ênfase à genealogia de um servo. E o Evangelho está apresentando Jesus como servo, diferentemente dos outros evangelhos. Em Mateus, o público-alvo é aos judeus, e está apresentando Jesus como rei, como Messias. E o Evangelho de Lucas, o público-alvo é aos gregos, e ele está apresentando Jesus como o homem perfeito. Mas neste Evangelho, tanto o público-alvo, como bem falei, que é os romanos, e o Evangelho apresenta Jesus como servo. Então, nós não encontramos no Evangelho de Marcos a genealogia de Cristo, pois o Evangelho está o apresentando como servo. Adentrando ao texto que lemos, uma narrativa muito conhecida, mas muito chamativa. Nós fizemos uma leitura aqui um pouco extensa. Você acompanhou conosco, e aqueles que irão acompanhar, quando estiverem vendo e ouvindo esta programação, e aquele que tem nos acompanhado aí através da aparelhagem que percorre todo o bairro e os demais, sobre esta narrativa, sobre esta leitura de forma específica. Nós observamos que os discípulos de Jesus estão ali no meio da multidão, e os escribas também estão ali com eles. Interessante que a multidão, ao ver Jesus, ela corre, ela se aproxima aonde está Jesus. E Jesus faz uma pergunta aos escribas, e perguntou, versículo 16, e perguntou aos escribas, que é que discute com eles, pois o versículo 14 diz que os escribas estavam disputando com os discípulos de Jesus. Só que o versículo que eu li com vocês, o versículo 17, diz o seguinte: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. O menino era possesso pelo espírito maligno, e o espírito maligno fazia esse menino ter reações. Versículo 18 nos diz o seguinte: E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Você observa que quando o espírito se apossava do menino, ele tinha reações. Se nós observarmos o restante da narrativa, falando acerca dessa história,
ele conta para Jesus que os discípulos não puderam expulsar, e Jesus lança uma palavra sobre os discípulos, dizendo o seguinte, versículo 19: e respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Uma pergunta: até quando vos sofrereis ainda? Segunda pergunta de Jesus: trazei-mo. E Jesus termina aquela frase com uma afirmação: trazei-mo. E trouxeram o menino perante Jesus. E quando foi se aproximando o menino de Jesus, o espírito mau que se apossava da vida dele se agitou. É interessante, meus irmãos, que no versículo 21 nós vemos algo que nós devemos observar. Versículo 21 nos diz o seguinte: e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? Jesus está a perguntar. E ele disse-lhe: desde a infância. Então, desde a infância daquela criança, daquele menino, ele está sofrendo com essa possessão. E posteriormente seu pai também está a sofrer, pois vendo um filho numa situação tão complexa daquela, tão difícil. Eu falei para você das reações no versículo 18. E o pai e o menino estavam enfrentando toda essa dificuldade. Jesus faz questão de perguntar, e ele responde: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado. Olha as reações que a possessão maligna que estava sobre aquele menino fazia com ele. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. As reações nós observamos no versículo 18, observamos também as reações daquela possessão sobre a vida daquele menino no versículo 22. Mas o pai diz algo a Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa, era o pai dizendo a Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Aleluia. Ele não disse só dele, ele disse de nós. Ele falou no sentido, ele falou no plural, dizendo de nós, dele e do seu filho. Quero abrir um parêntese para falar algo para aqui para vocês. Se um pai, em sã consciência, vê o filho sofrendo, vê o filho passando por alguns momentos complicados, claro que isso vai o afetar. Este pai estava passando por um momento difícil, pois ele estava vendo o seu filho sendo possesso e tendo reações que o feriam, que o machucavam. Ele pede o auxílio e a ajuda de Jesus. É interessante o texto quando nos diz: se tu podes fazer alguma coisa, bendito seja Deus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Bendito seja o nome de Jesus. A situação tinha fugido do controle das mãos do pai. Ele não tinha como resolver aquela situação. O pai pediu auxílio aos discípulos. Os discípulos não puderam. Mas eu observo no texto, nessa narrativa, que Jesus chegou. Aleluia. Jesus chegou. E quando Jesus chega, as coisas mudam. A situação, ela começa a tomar um rumo diferente, um rumo distinto, um rumo novo. Jesus repreende os discípulos pela sua incredulidade. Se você observar o último versículo que fala acerca dessa narrativa, no versículo 29 do capítulo 9, nós observamos que Jesus vai dar a receita aos discípulos para conseguir expulsar esse tipo de possessão maligna que estava sobre a vida do menino. Ele diz aos discípulos: com jejum e com oração.
Jesus repreende os discípulos, como bem falei. E agora Jesus vai perguntar ao Pai: até quando tu sofres com essa situação? Ele diz: desde a infância ele sofre com isso, e posteriormente ele também. E ele agora está pedindo socorro, está pedindo ajuda, está pedindo o auxílio de Jesus. Observe comigo o texto na sua casa, se puder. É interessante que o pai, quando pede o auxílio, quando pede ajuda, ele continua tendo as suas reações. A fala de Jesus, ele diz o seguinte, versículo 24: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Pois se observarmos no versículo 23, Jesus diz a ele o seguinte: tu podes crer? Tu acredita? E Jesus conclui dizendo: tudo é possível ao que crê, ao que acredita. E o pai com lágrimas, e o pai clamando, ele está clamando, e com lágrimas disse: eu creio, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Há situações na nossa vida que nós precisamos crer, acreditar, dar crédito a Cristo, dar crédito ao Senhor. Senão as coisas não vão fluir, senão as coisas não vão acontecer. Jesus diz isso ao pai do menino que estava possesso: tu crê? Tudo é possível ao que crê. E o pai do menino diz com lágrimas e clamando: eu creio, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio. Eu acredito. Interessante, eu fiquei a observar quando estava lendo esse texto, que ele diz assim, versículo 24, no término do versículo 24: ajuda a minha incredulidade. Não tem momentos que a nossa fé ela fica pequena, não tem momentos que a gente não tem mais força até de crer, até de acreditar, até de dar crédito à Escritura ou à palavra. O pai do menino está dizendo: me ajuda, Jesus, ajuda-me, ajuda-me a minha incredulidade, ajuda-me para que eu possa crer, para que eu possa acreditar, para que eu possa de fato depositar a minha fé. Bendito seja o nome de Jesus. Você vê que a multidão também vai ter reações. A multidão que estava com os discípulos, e Jesus se aproxima, nós vemos aqui no texto que ela também vai ter reações. 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei a observar esse texto. Jesus, além de repreender o espírito que possuía aquele menino, aquele espírito maligno, ele disse: não volte a entrar nele. Oh, glória a Jesus, aleluia, oh glória. Eu posso conjecturar aqui, bendito seja Deus. Jesus pergunta ao pai: tu crê? Tudo é possível que crê. O pai diz: eu creio, mas me ajuda com a minha incredulidade. Aí Jesus repreende o espírito maligno que possuía aquele menino, e ainda diz assim: não voltes mais a entrar nele.
Era Jesus dizendo ao Pai: teu sofrimento acaba hoje. Bendito seja o nome de Jesus. Este sofrimento desde a infância, este sofrimento que tanto atingia o pai como o menino, vai acabar hoje. Pois Jesus, além de repreender, de expelir, de expulsar, ele disse: você não vai entrar mais nele não. Bendito seja o nome de Jesus. O espírito maligno levava aquele menino a querer se destruir, a se ferir, a fazer o mal consigo mesmo. Mas eu volto a dizer: Jesus chegou. Glória a Deus. Eu volto a dizer: Jesus chegou. Bendito seja Deus. E por que não aplicar? Bendito seja o nome de Jesus. Jesus está chegando em algumas situações da tua vida. Jesus está chegando em algumas áreas da tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Agora tu crê, agora acredita, não duvides, aleluia, mantenha a fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o mediador entre Deus e os homens, Jesus, o Verbo encarnado de Deus. Bendito seja Deus. Tem que crer, tem que acreditar. Bendito seja Deus. Eu não sei se você está conseguindo entender a dimensão desta palavra que Jesus lançou sobre a vida daquele pai, daquele menino. Leia o texto e você verá. Essa palavra que Jesus lança, que repreendeu, e Jesus deu uma ordem: sai. E a ordem de Jesus não foi só sai, mas também foi: e você não vai voltar mais a perturbar esse menino e o seu pai. Você não vai mais se apossar desse menino, fazer ele se ferir, querer se destruir. Não, foi até o dia de hoje. Jesus estava dando um basta naquela situação adversa, naquela situação complexa sobre a vida daquele pai e daquele menino. E eu vou ler com vocês de novo, que isso é muito interessante. Entenda a dimensão da palavra de Deus. Entenda a dimensão da palavra que Jesus lançou, tanto para o menino, que também contribuiu com o seu pai. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Bendito seja o nome de Jesus. Versículo 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Jesus ordenou. Quando Jesus dá a palavra, é diferente. Ele ordenou: sai do menino, e saiu. Ele ordenou: não voltes mais, e não ia voltar mais. Bendito seja Deus. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou com o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. O texto está dizendo que muitos que estavam ali estavam dizendo: o menino agora morreu, desfaleceu, perdeu a vida. Era a impressão que estava dando-se naquele momento. Só que, se você continuar a leitura, você verá o que Jesus vai fazer. Bendito seja Deus.
27. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus expeliu o demônio. Jesus deu uma ordem para ele não voltar mais. O menino agitou e ficou desfalecido, e alguns diziam: está morto. Mas Jesus vai aonde está o menino. Oh glória, aleluia. O pega pela mão, está no texto, e ergue o menino, e ele se levantou. Oh glória, oh glória, oh glória a Jesus. Aleluia. Além de libertá-lo, além de dar uma ordem para o demônio não voltar mais, e trazer a paz ao lar que não tinha paz, e trazer o sossego a um pai que sofria desde a infância com aquele menino possesso, querendo fazer mal com si próprio. Além de fazer tudo isso, Jesus vai diante do menino, pega na mão do menino, levanta o menino e ergue. E aqueles que ficaram a pensar: o menino morreu, o menino agora está desfalecido, eles estão vendo Jesus fazendo assim, levantando o menino, erguendo o menino pela mão. Aleluia, bendito seja Deus. Aqueles que pensaram, oh aleluia, que era o fim daquele menino, eles viram um fim diferente, pois Jesus pega na mão do menino, Jesus levanta aquele menino, aleluia, e dá um rumo novo, vida nova, aleluia, aquele menino ao seu pai. Não vai ser uma vida mais perturbada com possessões malignas sobre a vida daquele menino. Vai ser uma vida agora, aleluia, de paz e sossego, porque Jesus lançou uma palavra para aquela família, dizendo: ele vai estar liberto e ele não vai mais possuí-lo. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Mas é necessário crer. O pai pediu compaixão. O texto diz que ele clamava com lágrimas. Além de clamar, ele estava chorando. E Jesus o auxiliou. E Jesus chegou sobre aquela situação. E Jesus resolveu a situação. Se você observar, ele queria que Jesus sanasse aquela situação complicada. E Jesus sanou e fez muito mais além. Pois ele disse: ele vai sair, esse espírito mau, e não vai voltar mais. Não é assim muitas vezes na nossa vida? Às vezes a gente pensa que não há mais jeito, não há mais solução. E Jesus vai muito mais além do que a nossa mente imaginou. Aleluia. Oh glória a Jesus. Entenda o poder que tem a palavra de Jesus quando é lançada sobre alguém. Ela tem endereço certo, ela tem um alvo. Aleluia. Oh glória a Jesus. Eu posso imaginar a alegria daquele pai ao ver o filho livre daqueles demônios, ao ver o filho em sã consciência. Oh, bendito seja Deus. E agora liberto daquele mal. E além de estar liberto daquele mal, ver o menino restaurado, bem, e a paz sobre o seu lar, restaurada por aquele que é o príncipe da paz. Bendito seja o nome de Jesus. Creia, 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 creia,
Aleluia, creia, aleluia, dê crédito a esta palavra. Bendito seja o nome de Jesus. Creia, oh aleluia, creia, bendito seja Deus. Fique com esta reflexão. Deus abençoe você e sua casa e sua família. Vamos ouvir mais um louvor e a gente vai